Boa tarde a todos novamente, a todas, né? Nós só temos mulheres aqui nessa sala, mulheres lindas, empoderadas. Uma tarde de sábado aqui para a gente trabalhar um pouquinho, né, Cássia? Vamos trabalhar um pouquinho. Hoje nós vamos para o nosso seminário, é a nossa 8ª aula. Nós já tivemos 7 aulas que foram postadas, algumas com vídeos que eu produzi com a aula, outros com vídeos de terceiro. Vocês estão acompanhando, né? Eu já validei as atividades até a aula 4, faltando somente as 3 últimas atividades para validar. E muitos de vocês não fazem as atividades na semana, e eu tenho que ficar chamando a atenção para concluir essas atividades. Então, vamos ajudar a professora um pouquinho aí, fazer as atividades na semana, tá bom? Porque agora que a gente vai fechar que já é na próxima semana, eu já preciso de fechar toda essa frequência para lançar a nota da A1 no sistema, tá bom? E a nota e também as faltas e presenças, tá? Fechar lá a frequência na aula. A nossa disciplina, ela tem 15 horas, que é horas práticas, então essas horas práticas a gente está fazendo esse seminário, que vai ser esse seminário antes da A1, e depois o outro seminário antes da A2. O seminário sempre eu coloco algum assunto que a gente trabalhou nas aulas, né, foram assuntos que nós já trabalhamos em cada aula que foi postada, e vocês já conhecem o assunto, fizeram atividades sobre o assunto, então fica mais tranquilo para vocês até fazerem, né, participarem do seminário, porque tem um conteúdo lá, e a gente deixa também, eu falo para vocês sempre usarem a criatividade, não é só para usar o conteúdo que foi postado, vocês podem ir além, pesquisar, procurar material. Hoje, com a graça da tecnologia, nós temos aí vários sites de busca, né, que a gente pode pesquisar. Nós temos a BV, né, a Biblioteca Virtual da Unitins, que tem os livros da bibliografia básica, tem alguns livros da bibliografia complementar, então vocês têm aí local de pesquisa para estar fazendo essas atividades. Essas atividades, né, de horas práticas, elas correspondem a 15 horas da carga horária de vocês. Então, hoje nós vamos começar o seminário, que vale 5 pontos, né, a nota é individual, o trabalho foi em grupo, somente um grupo, em dupla, né, somente um grupo que teve 3 componentes. Então, está dividido em grupo, mas não precisamos necessariamente apresentar o trabalho na sequência dos grupos, tá? O grupo 1 ficou com o tema As Contribuições da Filosofia à Educação, grupo 2, O Homem e Sua Relação com o Mundo, grupo 3, Sócrates, grupo 4, Platão, grupo 5, Aristóteles, grupo 6, Principais Sociólogos da Educação Brasileira, grupo 7, A Alegoria da Caverna, grupo 8, A Presença da Paideia na Pedagogia de Paulo Freire, uma proposta de educação cidadã, que foi um artigo que foi postado aí para a gente fazer os estudos. Grupo 9, Situação da Escola, do Ensino e da Formação de Professores, Avanços e Rupturas, que também foi um artigo que coloquei aqui para a gente, e a gente fez um estudo sobre ele. Tá? O primeiro grupo, a Kelma pediu para apresentar primeiro, alguém se opõe a isso? Tudo certo? Kelma, então pode sim. Professora, só que nenhuma das 2 meninas que vai apresentar comigo não entrou ainda. Então, aí pode ir apresentando. Eu já entrei, Kelma. A Lunara já está aqui. Boa tarde, Lunara. E a Maria Joaquina também? Não sei. A Maria Joaquina não entrou ainda. Não está ela aqui. Então, esperar logo a Maria Joaquina entrar e pode ir apresentando, então. Tá, então vamos, quem quer ir... Pode ser a gente, professora. Qual que é o seu trabalho? Aristóteles. Aristóteles, deixa eu achar aqui, Sócrates, Aristóteles. Você quer que eu produza aqui para vocês? Sim, fica melhor. Ok, só um minutinho. Aristóteles. Eu vou colocar em modo de apresentação. Veja se está tudo ok aí, por favor. Sim, está tudo ok. Beleza, então podemos começar.
Vocês estão conseguindo me ouvir? É porque eu estou de fone? Maria Aparecida, só a hora que alguém pedir para entrar, parece que ainda tem 2 pessoas para entrar, aí eu vou minimizar aqui só para eu aceitar, tá bom? Tá bom, sem problema. Boa tarde, meninas. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre Aristóteles, e as componentes do grupo sou eu, Maria Aparecida, e a Natália Silva. Pode passar, professora. Seu áudio está desligado, professora. Pode passar. Eu vou estar falando um pouquinho sobre quem foi Aristóteles. Aristóteles nasceu na cidade de Estágira, na Macedônia, em 384 a.C. Foi um dos 3 grandes filósofos da Grécia Antiga. Vale destacar que os 3 filósofos dessa época foram Sócrates, Platão e Aristóteles. Aristóteles ele também se aprofundou nos estudos platônicos sobre o ser e sobre a essência das coisas, que eu vou estar falando a seguir, sobre a dialética, sobre a política e sobre as ideias socráticas. Teve uma sólida formação em ciências, o que influenciou bastante a sua produção filosófica. Tanto que a gente vai ver vários materiais e livros de Aristóteles que faz referência à ciência por conta da sua formação. Com 17 anos, foi estudar na Academia de Platão, com sua prodigiosa inteligência, logo se tornou discípulo predileto do mestre. Vale até destacar que Platão, em sua academia, ele sempre falava que a academia ela era composta de 2 partes, o corpo dos alunos e o cérebro de Aristóteles. No entanto, Aristóteles foi se afastando das ideias do mestre, no caso Platão, porque para Platão, o real para Platão é a ideia, e o real para Aristóteles é a realidade sensível. Ou seja, Platão ele partia do princípio de que a realidade ela não precisa estar presente nas experiências cotidianas. Só que para Aristóteles, ele considerava o mundo cotidiano mais autêntico do que o mundo das ideias que era definido por Platão. E para Aristóteles também, a essência das coisas está nas próprias coisas. Logo após também, Aristóteles ele fundou sua própria escola, que é conhecida como Liceu. Pode passar, professor. As principais ideias de Aristóteles. A filosofia de Aristóteles abrange a natureza de Deus, que é a metafísica, do homem, que é a ética, e do Estado, que é a política, onde ele tenta explicar com raciocínio todos os fenômenos do universo. Vale destacar também que existem várias obras sobre as ideias de Aristóteles, que eu vou trazer a seguir, onde ele fala da metafísica, da ética e da política. Dentro da metafísica, Aristóteles sugere 4 causas para a existência das coisas, que é a causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. Vou trazer um exemplo aqui para vocês conseguirem compreender melhor. Vou dar um exemplo de uma casa, por exemplo, a construção de uma casa. A causa material indica do que é feito a casa, ou seja, quais os materiais que eu utilizo para construir a casa, seja tijolo, cimento, então essa é a causa material. A causa formal indica qual é a forma da coisa, ou seja, a forma da própria casa. E a causa de eficiência indica o que dá origem à coisa. Ou seja, é aquilo que dá impulso para construir a casa. Seja porque, por exemplo, está morando de aluguel, então quer sair, quer construir sua própria casa, então isso seria a causa eficiente. E a causa final que indica qual a função da coisa. Para que determinada coisa foi desenvolvida ou criada. Exemplo, a casa seria para satisfazer ou prazer em habitar. Ou seja, qualquer coisa no mundo, ela precisa de pelo menos 4 causas, segundo Aristóteles, para que ela possa existir. Pode passar, professora. Eu trouxe aqui as principais obras de Aristóteles sobre a filosofia. Filosofia prática, tem o livro A Política e a Constituição Ateniense. Sobre a lógica, ele traz o livro de interpretação,
categorias e elenco sofístico são só alguns, tá, gente? Tem vários. Sobre a metafísica, ele tem 14 livros que chamou de Prima Filosofia. O conjunto dessas obras é conhecido como organo. E sobre a filosofia da natureza, que está ligada à questão por ele ter feito a formação em ciência, ele traz alguns materiais como Sobre o Céu, o Tratado de Histórias e Vida dos Animais, e sobre poesia ele traz a retórica, que é bastante conhecida, e a poética. Pode passar, professora. Boa noite, boa tarde, gente. Boa noite. O costume. Eu vou estar dando aqui continuidade, falando sobre o pensamento de Aristóteles sobre a educação. Para Aristóteles, o Estado deve ser o responsável pela educação, que deve ser adaptada à forma de governo, ou seja, os cidadãos eles devem ser formados à maneira do governo. As escolas elas devem estar sob o controle estatal, porque ele entende que o Estado só é possível se os cidadãos aprenderem a obedecer às leis. Na escola, o princípio do aprendizado seria a imitação, e a criança ela precisa ter exemplos nos adultos. Ou seja, como vocês podem observar pela escrita, Aristóteles defende que o Estado ele seja o principal responsável pela educação, e a sociedade ela precisa obedecer às leis para que a educação ela possa ter um bom desenvolvimento. E também referente a... Só um minuto. Referente à escola, a criança ela precisa ter o adulto como um bom exemplo, pois, a princípio, ele defende, né, ele fala que a criança ela vai aprender por imitação. Pode passar, professor. Contribuições de Aristóteles para a educação. A contribuição de Aristóteles para o ensino está principalmente em escritos sobre outros temas. As principais obras de onde se pode tirar informações pedagógicas são as que tratam de política e ética. Como vocês podem observar, as principais contribuições de Aristóteles estão inseridas na política e na ética. Na política, ele vai falar que diz a respeito à felicidade coletiva, e já na ética, ele fala que trata da felicidade individual de cada cidadão. Pode passar, professor. Eu trouxe aqui uma citação de Aristóteles, que ele fala que educar a mente sem educar o coração não é educação. Pode passar. Está aí nossas referências bibliográficas. E nós encerramos aqui. Espero que todas tenham compreendido. Muito obrigada. Ok, meninas. Muito bem. Deu para entender um pouco sobre Aristóteles, pessoal? O que vocês acham? Sim, professor. Aristóteles, gente, ele foi um discípulo de Platão, né? Ele foi o criador da metafísica, da lógica, da política e de outras ciências, né? Antigamente parece que as pessoas eram mais inteligentes do que nos tempos atuais, não é verdade? E ele viveu 383 antes de Cristo. Então, antes de Cristo já existiram esses filósofos. Olha só, se a gente for pensar quanto que isso interfere, os pensamentos dele naquela época interferem para a educação de hoje, né? Porque eles já pensavam coisas boas sobre educação, né? Só que nem tudo, né? Dá para aproveitar sobre o que eles pensavam, porque era outra época, outros tempos, viviam de outras formas. Mas tem muitas coisas boas que dá para aproveitar para a educação até hoje, né? Até na atualidade. Essas ciências que Aristóteles descobriram e eles acreditavam, fizeram parte da filosofia naquela época até a filosofia moderna. Muito bem, meninas. Qual o próximo? Podemos ir para qualquer um aqui? Todo mundo já está na sala? Próximo é o nosso, professora. Qual que é o seu grupo? Sócrates.
Sócrates. Platão, Paideia, Sócrates. Vou produzir aqui para vocês. Vamos, então, falar um pouquinho sobre Sócrates. Eu vou desligar o meu microfone e assim que eu colocar em tela cheia, você já pode começar, tá bom? Vamos? Meu celular tá travando muito, meu Deus. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Ótimo. Meu celular tá travando. Só um minuto. Meu pai. Tá apresentando que eu não tô conseguindo ver nada. Tá, a imagem está ampliada. Tá apresentando, Sama. Estou apresentando sim. O que está acontecendo? Não tô conseguindo ver. Acho que tu tá no celular, é? Tem como a senhora para tentar apresentar de novo aí? Eu vou colocar na tela cheia, ver aí se você visualiza. Não. A senhora passa pro próximo grupo que eu vou conectar bem no computador, porque esse meu celular não tá prestando, não. Ok. Professora, vê se a Érica tá online aí, aí pode ser a gente. Érica, ela está aqui. Pode ser nós, professora. Tá. Qual que é o grupo de vocês, Érica? Grupo 1. As contribuições da filosofia à educação. Ok. Projetar. Boa tarde. Boa tarde, nós vamos falar sobre as contribuições da filosofia à educação. Acadêmicas, Érica Alves e Maria Lidiane. Educação e filosofia. A relação da filosofia com a educação existe desde o mundo grego. Os filósofos gregos, em busca da virtude humana, foram os que deram início às discussões sobre a filosofia da educação e seu sentido no mundo. Ou seja, a filosofia só existe por causa dos filósofos gregos, que deram início às discussões sobre o seu sentido no mundo. Pode passar. Pode-se dizer que a filosofia da educação surgiu do forte vínculo entre a filosofia e a pedagogia, estabelecido no decorrer dos anos, pois a filosofia, preocupada com as formas do conhecimento perfeito, orientou o homem segundo a razão, inferindo um pensamento pedagógico que busca a perfeição. Ou seja, o pensamento pedagógico da filosofia sempre foi em busca da perfeição. Pode passar. Presente na dicotomia e na relação que parece animá-la, a filosofia da educação da segunda metade do século XX tematiza o contraste entre cultura científica e cultura humanística. A diversificação bastante clara nos últimos anos permeia, de um lado, a filosofia de cunho descritivo e, de outro, a filosofia de tipo histórico e ontológico. Pode passar. A filosofia da educação, no seu acontecer histórico, esclareceu muitas dúvidas
contribuindo para transformações qualitativas na sociedade. Torna-se importante retomar e discutir o sentido do filosofar nos cursos de formação de professores para que os futuros profissionais da educação possam atribuir novos significados às práticas docentes. Ou seja, a filosofia da educação, ela foi muito importante para transformar a sociedade, né? E é importante também discutir o sentido dela, né, nos cursos de formação de professores, né, para que os futuros profissionais eles possam atribuir novos significados às suas práticas docentes. Pode passar. Acredita-se que a filosofia leva ao trabalho de pensar, refletir, raciocinar e, assim, despertar o senso crítico e, consequentemente, auxiliar a construir uma nova visão de sociedade, onde pressupõe-se que a educação é a principal responsável pelas transformações da mesma. Historicamente, pode-se ver que a educação vem sofrendo modificações, as quais, por sua vez, visam torná-la mais adequada à realidade. Entretanto, a filosofia afirma que, a partir do convívio e da ação do homem, com e sobre a realidade que ele se forma e se estrutura. Assim sendo, constata-se que o senso comum a respeito da educação é de uma formação fragmentária, incoerente, desarticulada, enfim, totalmente desprovida de certeza. Enquanto na consciência filosófica acontece o contrário, pois é uma concepção com total coerência, unidade e articulação. E ainda fornece à educação uma reflexão sobre a sociedade na qual está situado. Boa tarde. No entanto, compreende-se que a educação está aberta a questionamentos. Acredita-se que a filosofia é uma das muitas alternativas para se tentar pensar a educação como instrumento de transformação social. Desta forma, concorda-se com Lucchesi, 1990, página 33, sobre a educação, que dá o tom à pedagogia, garantindo-lhe a compreensão dos valores que hoje direcionam as práticas educacionais e dos valores que deverão orientá-los para o futuro. Pode passar, professor. Então, se constata que a pedagogia nada mais é que uma concepção da filosofia da educação, a qual deve ser exercida de praxes para se obter seus resultados. A filosofia na educação, ela é um campo que examina, que esclarece, que direciona os objetivos, os métodos, as ações pedagógicas de uma instituição de ensino, em busca de melhores resultados dos alunos, né? Dos estudantes, dos discentes. Pode passar, professor. A filosofia desperta no educador o interesse da busca de novos horizontes. Neles tem a oportunidade de refletir sobre a educação. Nesta visão, consegue ultrapassar a mera busca de metodologia didática e outros tipos de sistematização. Para a prática educativa, começa-se a pensar, a buscar soluções para a inquietação que surge. Ou seja, ao invés do professor, não consiste só em um professor buscar metodologia, em buscar didáticas, em aplicar conteúdos, mas sim buscar soluções. Se aquela metodologia que está sendo aplicada está dando certo, porque de repente dá certo com um educando, mas não vai dar certo com outro, né? Em rever esse procedimento, essa prática, na forma do ensinar, porque
o objetivo principal é ensinar, né? Garantir o aprendizado dos alunos, de mediar, de orientar, de despertar o conhecimento nesses estudantes, né? Então, às vezes, se o professor fica só aplicando conteúdo, buscando didática, e não se preocupa em solucionar o problema, de que adianta tudo isso, né? Então, pode passar, professora. A filosofia da educação torna-se importante nesse sentido, pois é por meio delas que teremos oportunidade ou buscaremos conhecimentos que nos darão base para exercermos nossas profissões com responsabilidade. Todo educador deveria buscar, nesse sentido, conhecimento e conhecer realmente o sentido da educação e a relação com a filosofia. A filosofia quer dizer, um conceito mais específico, a filosofia seria a sabedoria, né? A busca pela sabedoria, a busca pelo conhecimento, não é? Então, assim, tanto o professor como o estudante, o educando, eles têm que estar sempre em busca dessa sabedoria, sempre em busca do conhecimento, porque o conhecimento, ele é inacabado, não é porque eu já sou formada que eu sei de tudo, não é porque meu estudante terminou o ensino médio, tem o curso superior, que ele sabe de tudo. Não, é inacabado, é uma constante busca pela essa sabedoria, pelo esse conhecimento. E o professor tem que estar empenhado, né? Porque se ele não estiver empenhado nessa busca de novos conhecimentos, como é que ele vai orientar o estudante, né? Como é que ele vai direcionar esse estudante para ter um conhecimento, para se desenvolver, né? Então, pode passar, professora, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu já mudei. Já mudou? Ah, tá. E eu falando aqui. Corroboro com Luquezzi, 1990, que diz que a reflexão da filosofia sobre a educação é que dá o tom à pedagogia. Não, professora, eu li esse aqui agora, não foi não? Foi. Então, vamos lá. Agora é a bibliografia. Agora é a bibliografia. Tinha um outro pontozinho que eu queria só, como é que se fala? Frisar um pouquinho, que era lá na minha fala, mas eu não estou achando, só que aí eu vou ler aqui, porque acabou que eu esqueci de falar, que era sobre a filosofia como exercício de pensar no processo pedagógico, que é as práticas de valores humanos, né, que funciona como norma de conduta, que pode determinar decisões importantes e garantir que a convivência entre as pessoas seja pacífica, honesta e justa. Ou seja, essas que está no processo pedagógico, né, segundo Luquezzi, essas práticas de valores são impostas à sociedade, né, ou seja, são normas, condutas impostas à sociedade para determinar decisões importantes e garantir a convivência entre os indivíduos, entre os seres humanos. Já pensou se não tivesse normas? Todo mundo vivesse e fizesse o que quisesse, né? Então, tem que ter as normas. E aquelas pessoas que não conseguem, de fato, que não quer viver no meio, não quer ter um convívio de paz, né? No meio da sociedade, elas são tiradas, por exemplo, um psicopata. Se você... quando ele vamos supor, laudado, eles percebem que ele não tem condição de estar no convívio social, na sociedade, ele não tem condição de viver na sociedade. Então, ele é retirado do meio da sociedade, não é? Porque, assim, a gente quer uma sociedade de paz. Tem que ter valor, tem que ter os valores, tem que seguir essas condutas, essas normas. Por exemplo, uma pessoa quando mata, faz algo muito grave, não é? Eles retiram ele do meio, leva lá, isola na cadeia, no presídio, e vê se essa pessoa realmente mudou, né? Se ela mudou, se ela tem condição realmente de voltar para convívio social, né? Para o meio da sociedade. Se eles percebem que não, muitas vezes é falha, né? Nós sabemos que muitas vezes é falhas, que eles falam que essa pessoa já está apta a voltar à sociedade. Se volta à sociedade, faz a mesma coisa. Tá bom, professora, tchau. Obrigada, gente. Ótimo, ótima fala, muito bem, meninas, que a gente não tem muito tempo mesmo, né, para ficar discutindo, mas a gente vê que a filosofia é o centro de tudo, né, gente?
Na filosofia nesse pensar que as nossas ações como professor, as nossas ações como educador, como gente vão mudando, né? Então, a filosofia é de extrema importância e contribui muito para a educação. Se o professor realmente pensar, ele muda a sua ação, né? Se nós, como seres humanos, pensarmos, nós mudamos as nossas ações, seremos melhores a cada dia, né? O terceiro grupo vai ser quem? Sócrates. Sócrates. Pode ser o meu, professora. Nós, Chayane. A Maria Sâmia. Eu vou colocar aqui o do Sócrates, tá? E depois o de vocês. Tá bom. Ok? Podem começar. Boa tarde, meninas. A gente vai falar sobre Sócrates, né? Um pouco sobre Sócrates. Os componentes são eu, Sâmia e a Nalanda. Pode passar, professor. Tá, falando um pouco sobre a biografia de Sócrates. Quem foi Sócrates? Ele foi um filósofo da Grécia Antiga, o primeiro pensador do trio dos antigos filósofos gregos, que incluía Platão e Aristóteles. A estabelecer os fundamentos filosóficos da cultura ocidental, Sócrates nasceu em Atenas, Grécia, no ano de 470 a.C., filho de um escultor e pedreiro e de uma parteira. Da sua infância nada se sabe. Em sua juventude, tomou parte de 3 campanhas militares. Homem feito, Sócrates chamava a atenção não só pela sua inteligência, mas também pela estranheza da sua figura e seus hábitos. Corpulento, baixo, nariz chato, olhos saltados, vestes rotas, pés descalços, vagava pelas ruas de Atenas. Sócrates costumava passar horas mergulhado em seus pensamentos. Quando não estava meditando solitário, conversava com seus discípulos, procurando ajudá-los na busca de verdade. Então, essa é um pouco da história de Sócrates. O período... Aí, deixa eu só abrir um parêntese aqui. Gente, vocês conseguiram imaginar como era a figura, como era Sócrates, como era esse homem? Eu estava pensando aqui, como é que era. De olhos esbugalhados, descalço. Um pouco estranho. Né? No período socrático. O que aconteceu no período socrático? Sócrates, ele serve como um divisor de pensamento. Com ele, as questões da natureza e princípio das coisas mudam para a questão do indivíduo, ou seja, o ser da polis. Sócrates é conhecido também por ser rebelado contra os sofistas, dizendo que esses não eram filósofos, acusando-os de corromper o espírito dos jovens ao fazer o erro e a mentira valerem tanto quanto a verdade. Sócrates também teceu severas críticas à forma como a democracia era implantada, bem como aspectos da cultura grega, crenças religiosas e costumes. Pode passar. Fontes para os estudos de Sócrates. Tudo que chegou até nós sobre Sócrates veio através do filósofo Platão, seu discípulo, em cujos diálogos o mestre figura sempre como personagem central. Sócrates não deixou obra escrita, achava mais eficiente o intercâmbio direto das ideias mediante perguntas e respostas entre duas pessoas. A última fonte é Aristóteles, discípulo de Platão, e que nasceu 15 anos após a morte de Sócrates. A segunda fonte é o historiador Xenofonte, amigo e frequentador das reuniões de que Sócrates participava. Aristófanes cita ou apresenta Sócrates como personagem de alguma de suas comédias, mas sempre o ridicularizava. Deve ser pela feiura, né? Sim. Sobre Sócrates é muito difícil, porque não tem nada assim falando sobre ele. Outras pessoas que falam, mas igual quando eu estava fazendo o slide, eu até comentei com a minha colega, uma amiga tá tão sem vida o nosso slide, porque não tem foto dele, não tem muito o que mostrar. É só imaginar mesmo. É porque o Sócrates, ele veio antes, né, do Platão e do Aristóteles. Aí tinha os sofistas, né, que eram as pessoas, que eram um grupo de filósofos, eram sábios também, eruditos, mas eles cobravam
para ensinar, né? Eles divulgavam o conhecimento, mas eles cobravam. Aí veio Sócrates, né? E ficava lá na rua, vagando pelas ruas de Atena, daquele jeito todo dele, vestido aquelas roupas, né, espalhafatosas. Nos parece que era um sujeito bem feio, né? Então, ele não era um homem bem quisto, mas era um pensador. Né? Então, ele conseguia conquistar as pessoas com seus pensamentos. E depois de Sócrates veio Platão e depois veio o Aristóteles. Pode passar. Ideias de Sócrates. Sócrates não tinha propriamente uma escola, mas um círculo de familiares e de discípulos com os quais se encontrava no ginásio do Liceu. Tratava dos negócios alheios e esquecia os seus. Sua mulher, Xantipa, dizia que ele era um deus para os jovens atenienses. Para Sócrates, sua maior ambição era ser não somente um mestre, mas um benfeitor da humanidade. Desejava ver a justiça social estabelecida em todo o mundo. Pode passar. Boa tarde, meninas. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a filosofia de Sócrates. Então, para Sócrates, antes de lançar-se em busca de qualquer verdade, o homem ele precisava se autoanalisar e reconhecer sua própria ignorância. Então, assim, dentro dessa filosofia de Sócrates, ele trabalha ela em 2 momentos, refutação ou ironia e a maêutica. Sócrates ele iniciava, né, uma discussão e conduzia o seu interlocutor a um conhecimento através desse diálogo. E essa primeira fase no seu método é chamada de refutação ou ironia, né? E ele conduz o interlocutor a esse conhecimento através do diálogo. Essa primeira fase, ela vem de um método, como eu falei anteriormente, né, que pode ser também chamado de ironia, que vem da expressão grega, que significa perguntar fingindo não saber. E essa ironia, ela era composta de perguntas feitas ao interlocutor dele, né, ao ouvinte, com o objetivo de deixar claro que o conhecimento que a pessoa já julgava possuir não passava de uma mera opinião. Já a maêutica significa parto, né? Nesse momento, Sócrates ele continua fazendo perguntas, só que agora com o objetivo de que o seu interlocutor ele consiga chegar a uma conclusão segura sobre o assunto ou consiga definir um conceito. Pode passar. O sábio que nada sabia. Conta-se que... Essa aí é a figura de Sócrates, tá, gente? Esse aqui de túnica, de barba grande, à direita, à esquerda, que é o Sócrates. Segundo o que o pessoal deixou, né, eles figuram ele nessa imagem aí, foi o que a gente encontrou. O sábio que nada sabia. Conta-se que um grego, ele foi, né, a um templo na cidade que ele morava, que Sócrates morava, em busca de fazer perguntas, né, questionar, ele queria uma resposta. E quando ele chegou lá, que ele foi conversar com Sócrates, ele ficou ainda mais surpreso com a resposta que ele deu, né? Porque ele chegou lá e perguntou quem que era o homem mais sábio, né? Quem era o homem mais sábio dali. E Sócrates, ele respondeu que ele era o homem mais sábio de Atenas, porque ele só sabia que nada sabia. E aí ele ficou muito encabulado com isso, e isso desencadeou, né? Uma das frases hoje o pessoal mais comenta sobre ele, que é só sei que nada sei. Pode passar. Só comentando aqui o slide anterior, que eu esqueci de falar. Ele assumia, gente, esse papel de interrogador, né? De jamais responder, mas ele procurava ali instigar dentro daquele assunto. E algumas pessoas viram isso haviam isso nele, né? Como uma pessoa dissimulada, fingido de ignorância. É como se, tipo assim, ficava aquele questionamento, né? Como alguém tão importante em sua época afirmava que nada saber. Pode passar. Sócrates e Platão. Sócrates não deixou nada escrito, como a Samia mencionou, né? A gente conhece seus ensinamentos através de seus discípulos, especialmente Platão, que foi o sucessor dele, que transcreveu os pensamentos de seus mestres em seus celebres diálogos.
mesclando-lhes as suas concepções pessoais. Nas obras de apologia de Sócrates, Feudo, Platão, faz a defesa de seu mestre diante dos juízes e relata os últimos momentos de sua vida. No diálogo Menon, Platão mostra um exemplo clássico da aplicação da maêtica, como quando Sócrates leva um escravo ignorante a descobrir e formular vários teoremas da geometria. Então, tudo que a gente sabe sobre ele é graças a Platão, e que foi o discípulo dele, né? E ele foi fortemente influenciado por algumas ideias que ele deixou após a morte dele. Porém, Platão ele não seguiu a mesma linha de pensamento de Sócrates, né? Ele deixou o legado dele, comentou o que ele tinha deixado, né? Em algumas obras ele cita, porém ele não seguiu a mesma linha que ele seguia. Pode passar. A morte de Sócrates. Política e moral eram temas frequentes em Atenas. Sócrates achava que a polis grega deveria ser governada por aqueles que detinham o conhecimento, uma espécie de aristocracia dos sábios. O filósofo não era a favor da democracia grega, como era praticada em Atenas. Teceu severas críticas às crenças religiosas e aos costumes da cultura grega. Os políticos de Atenas não gostavam de seu método de fazê-los para parar na rua para dirigir-lhes perguntas embaraçantes. E então se reuniram e resolveram se livrar de Sócrates. Certo dia, quando chegava ao mercado para o seu cotidiano debate filosófico, encontrou o seguinte aviso colocado na tribuna pública: Sócrates é criminoso, é ateu e corrupto da mocidade. A pena de seu crime será a morte. Então, assim, e ele foi morto, né, de fato. E uma das lições, né, que Sócrates ele deixou para a gente, né, para todo mundo aí, foi a questão da integridade. Porque, assim, ele sofre 3 acusações no tribunal ateniense, né, por falta de crença aos deuses, como eu acabei de ler da cidade, e ele refutou com grande ironia as acusações perante o tribunal, deixando seus adversários bem irritados, né, porque ele poderia, naquela época, facilmente ter pedido misericórdia, né, e ter desmentido tudo que ele havia falado para ele tentar escapar. Mas, ao invés disso, ele não permitiu ir contra si, ou seja, ele não se permitiu ir contra, ser incoerente ao que ele pregava, né? E dar mau exemplo para os seus discípulos, que ele pregava sempre a verdade, dizia a verdade, toda essa coisa toda aí. Em nenhum momento ele instiga a vingança, né? Ele está ali, a gente lê relatos que ele está ali conversando com seus discípulos, e em nenhum momento ele instiga a eles vingarem a morte dele, muito calmo, muito tranquilo e sereno. Essas aqui é algumas das frases dele, né, das principais frases que foram deixadas por ele. A primeira, né, que eu acabei de comentar um pouco sobre ela, e ele falava: só sei que nada sei, sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância, o início da sabedoria é a admissão da própria ignorância, não penses mal do que procedes mal, pense somente que estão equivocados. O amor é filho de seus deuses, a carência e a astúcia. A verdade não está com os homens, mas entre os homens. Então, a gente vê, assim, que são frases profundas, que tem algo, assim, implícito atrás, que a gente tem que pensar, refletir. Muito obrigada pela atenção. Muito Eu bem. adorei Sócrates. Olha só, gente, e vocês falaram aí, as meninas do grupo falaram aí sobre a morte de Sócrates, mas olha só, por essas frases, né, e outras muito mais, ele foi considerado perturbador da ordem. Ele foi considerado por perturbar a ordem vigente, e esse foi o motivo de quererem matá-lo. E envenenaram ele, né, deram um cálice de veneno, e logo após ele tomou esse cálice, ele morreu. Então, ele foi envenenado por pensar, né, e por querer ajudar, querer instigar o pensamento dos outros. Isso, porque antigamente quem pensava o contrário era taxado como louco. Igual hoje, né? Morreu para saber demais, né, Bruna? Ok, muito bem, meninas. Qual o próximo grupo? O meu, professor. Da Chayane. Qual que é o tema? A situação da escola. Grupo 9, tá bem no grupo. Só um minutinho que eu já projeto aqui. Professora, depois da Chayane, pode ser o nosso. Ok. Kelma levantou a mão, pode falar, Kelma. Enquanto você vai falando, eu vou projetar aqui. Eu estou falando, depois do da Chayane, pode ser o nosso, porque já vai dar 3 horas, Mário Joaquim não entrou ainda, deve que não vai entrar mais, não. Tá bom, aí vocês assumem, tá?
As contribuições da filosofia à educação? Não, né? Esse já foi, né? Não, é a situação da escola, do ensino e da formação de professores. Tá, só um minuto, então. Deixa eu procurar aqui. Situação da escola. Só um minutinho que eu tenho que procurar aqui, tá? Eu acho que quando vai, tem o nome Ilha e Chayane nele. Bem no grupo. Só um minutinho que eu vou abrir aqui. É porque eu salvei todos as contribuições, tá? Eu já achei, já encontrei aqui. Identificar você. Baixa a mão, Kelma. Uhum. Renilde, boa tarde. Quanto tempo? Boa tarde. Verdade. Oi, Renilde. Oi, Sormina, tudo bem com vocês? Estamos tentando. Pronto, tá aqui. Não, eu coloquei o da Érica de novo. Oh, meu Deus, peraí, só um minutinho, gente. Situação da escola, né? Isso, professora. Pronto, agora vai. Situação da escola, do ensino e da formação dos professores, avanços e rupturas. Pronto, podem começar. Boa tarde, meninas. Como a professora já falou, o tema é situação da escola, do ensino e da formação de professores, avanços e rupturas acadêmicas são a Ilha de Vera e eu, Chayane Pereira da Silva. Pode passar, professora. A escola me ensina através dos tempos. A educação às comunidades primitivas era um ensino informal e visava o ensino das coisas práticas da vida coletiva, focada na sobrevivência e perpetuação de padrões culturais, ou seja, a educação na antiguidade ela era bem rígida, ela era baseada no autoritarismo, e muitas das vezes a educação acontecia em casa mesmo, através dos pais, né? As escolas antigamente, elas tinham somente um quadro negro, os professores eles não ensinavam com grande tecnologia, até porque não tinha, e na Grécia Antiga a educação era para poucos, né? Para aqueles que podiam consumir seu tempo livre, ir para a escola era bom, que não precisava trabalhar para sobreviver. Já aqueles que precisavam trabalhar, não tinham condições para ir para a escola, era mais difícil, né? E vale ressaltar que as escolas, elas, às vezes, eram na base da palmatória, e tinha castigos, né? Castigos bem duros, que era, às vezes, ficar de joelho no milho, entre outros. A educação em Esparta era produzir soldados e Atenas educar pensadores, ou seja, em Esparta a educação estava voltada para o caráter militarista e em Atenas eles procuravam em desenvolver um equilíbrio entre a mente e o corpo. Então, com a herança ateniense, né, surgiram os sofistas. Professora Buguek, sofistas. Isso. Eles eram mestres da retórica e da oratória. O termo escola vem do grego scholer, significado de lazer e tempo livre. Ele era um termo utilizado para nomear o estabelecimento de ensino, pelo fato da tradição grega romana, e o principal foco da escola era formar futuros governantes, né, para ocupar altos cargos na sociedade. Na Idade Média, o conhecimento ficou praticamente nos mosteiros, onde a educação ambienta-se nas escolas e o religioso se encarrega com a transmissão do saber, ou seja, a educação utilizada, não havendo separações entre crianças e adultos, e a partir do desenvolvimento do comércio é que surge a necessidade de ler e escrever.
A burguesia estimula a escola com ensinos práticos para a vida e para os interesses da classe emergente. Pode passar, professora. Portanto, a burguesia viu na educação uma poderosa arma de controle para disciplinar os trabalhadores. Nesse sentido, vemos que a escola surge em funções ideológicas, inculcar na grande massa os valores e normas da classe dominante, mostrando a função de cada um conforme sua classe e origem. Em 1549, a chegada dos jesuítas e a criação da primeira escola elementar, onde o principal objetivo é ler, escrever, contar e cantar. Essa escola, ela tinha o objetivo de formar sacerdotes e catequizar o índio, dedicando também à educação da elite nacional e às escolas. Com o passar do tempo, lá por volta dos anos 60, surgiu um movimento contra a escola, né? E que propunha a desescolarização como também uma crítica a essa escola. Lá por volta do século XIX, passou por várias transformações a escola, onde Dermival Saviani, um dos grandes teóricos da educação, classifica as teorias educacionais em teorias críticas e não críticas, e ele tenta explicar os fenômenos da escolarização. Pode passar, professora. Segundo Dermival Saviani, teorias não críticas entende a educação como uma ferramenta de equalização social, de superação de desigualdade social, vista de uma forma autônoma em sua atuação e ao tentar entender parte dela mesma. Nessa teoria crítica tem a pedagogia tradicional, que preconiza o professor como centro do processo de ensino e ao aluno cabe aprender o que lhe é ensinado, o que é transmitido, sem ter direito de questionar, preconizar ou aprender. Então, é aquela velha educação tradicional, onde o aluno tem que ficar calado, não pode questionar, e ele vai só receber o que é transmitido do professor. A pedagogia nova, ela é considerada um processo interno, pois o aluno é quem passa a ocupar o centro na relação professor e aluno. Há uma preocupação com as necessidades de interesse do estudante, de modo que a adaptação ao meio social, valorizando-se os processos mentais e as habilidades cognitivas. A pedagogia tecnicista, que enfatiza o aprender a fazer e tem como objetivo tornar o processo de ensino mais operacional, formando homens competentes e produtivos. Então, essa pedagogia tecnicista, o principal foco dela era formar cidadãos para trabalhar. Então, as teorias que eu acabei de citar representam um processo de reorganização do aparelho escolar, que passou por um intenso processo de burocratização. Pode passar, professora. Já passei. A teoria crítica, elas são também denominadas de teorias críticas reprodutivistas, pois são compreendidas a partir da influência da sociedade a qual serve. Dentro dessa teoria crítica tem a pedagogia libertadora, inspirada em Paulo Freire, busca a transformação das relações entre os sujeitos e a natureza e a realidade social, questionando-as. O professor e aluno, ambos são considerados sujeitos de conhecimento. O diálogo nesse é muito importante, já que os conteúdos têm que ser de acordo com a realidade dos alunos. A pedagogia libertária apresenta o foco à autogestão pedagógica, buscando contrapor as práticas burocráticas do Estado, que funcionam como as ferramentas de controle e ação. A valorização do grupo, das experiências de vida, o que implica numa ação educacional que se faz impositiva e autoritária. Pode passar, professora. E, por último, tem uma pedagogia crítico-social dos conteúdos. Ela é considerada uma tarefa essencial da escola. No entanto, cabe considerar que essa transmissão não se dá de maneira desvinculada da realidade do sujeito, que os conteúdos estão implicados com a realidade de vida social de cada aluno. Então, através dessas teorias, podemos concluir que as teorias não críticas, elas não conseguem bons resultados por distanciar a educação da realidade do aluno. E as teorias críticas, elas já explicam o porquê do fracasso escolar. E eu trouxe aqui o que Comênios considera a escola. Ele considera como um espaço fundamental da educação do homem, estruturando seu pensamento na máxima, ensinar tudo a todos. Para ele, essa educação concebida é um ambiente adequado, com diálogo e através de experiência, e que formaria cidadãos capazes e atuantes no mundo. E Comênios acredita na escola como uma aliada nesse modelo de construção do saber. Boa tarde, meninas. Estarei dando continuidade na formação dos professores antigamente versus a atualidade.
Todas estão me escutando no áudio? Sim. Desculpa, professora, eu perguntei porque meu telefone deu problema de áudio, eu estou com outro celular aqui no e-mail. Mas está Vamos lá. ótimo o áudio, pode continuar. Vamos lá. A profissionalização docente ocorreu inicialmente no século XVII, onde os registros históricos apontam a criação do primeiro curso de formação dos professores, sendo este curso instituído por São João Batista de La Salle, em 1684, em Roma, com o nome de Seminário do Mestres. Não era uma formação em nível superior, nem secundário. Era basicamente uma formação em nível primário, com uma pincelada de metodologias ou didática bastante rudimentares. O curso normal, criado em 1835, tinha o objetivo de formar professores para atuarem no magistério do ensino primário e era oferecido em cursos públicos de nível secundário. Ou seja, antigamente, tinha o nível primário, ele era o desenvolvimento integral da criança até os 5 anos de idade, que era transmitido a partir da família. E o secundário, ele correspondia ao segmento do ensino fundamental, que era através das escolas ou os grupos sociais. Pode passar, professora. Antigamente, o professor, ele era visto como se fosse uma espécie de pai ou mãe, e existia um certo respeito, E deixa eu aprofundar bem aqui. Nas escolas antigas, a gente vê aqui no chat que eu pus aí que antigamente não era um direito, Não era um direito da criança estudar, era exclusivo que as mulheres negras e indígenas eram impedidas de estudar, e tinha um método tradicional do ensino, que ele era centrado, era no professor, onde ele era o centro da sala de aula, e que esse modelo ele foi confundido pelas confundido pelas escolas públicas a partir do século XVIII, a partir do iluminismo. A estrutura das escolas tradicionais era caracterizada por uma hierarquia com diretores, coordenadores e professores ocupando lugar e poder. Diferente da ideia de uma gestão escolar democrática, a escola tradicional não cria espaços de diálogos e colaboração, e cabe à administração tomar as decisões da instituição. Ou seja, antigamente o aluno ele não tinha o poder de fala dentro da sala de aulas. Era só o professor, como a Chayane já mencionou, era só ele que comentava, que falava, e assim, não tinha participação. Não tinha participação dos alunos em sala de aula. Pode passar, professora, com um pouquinho nervosa. A escola nos dias atuais e os avanços vezes rupturas. O professor, ele tem como papel fundamental, principal, atuar como mediador do conhecimento, hoje, na atualidade. E com as mudanças da escola ao longo do tempo, podemos destacar, de maneira mais recente, no ensino, a preocupação com outras habilidades, além do desenvolvimento intelectual. E essas habilidades, elas são a linguagem, a colaboração, a criatividade, a autonomia, dentre outras habilidades que têm um desenvolvimento intelectual da criança. E eu trouxe aqui algumas principais mudanças que teve na educação nos últimos anos, que foi a Base Nacional Comum Curricular, o crescimento do EAD para a formação básica, o ensino de competências socioemocionais, metodologias ativas de aprendizagem e tecnologia na escola.
também não podemos deixar de falar sobre a formação continuada do professor, né? Que ela é, de acordo com o pensamento de Freire, ela é tem um processo contínuo e permanente, né, do desenvolvimento profissional. E ela pode acontecer também na faculdade ou fora dela, que são através de cursos, treinamentos, seminários, grupo de estudo, dentre outros. Pode passar, professor. E, finalizando, a educação brasileira, que em outros contextos históricos era muito mais precária, hoje apresenta avanço significativo no que diz respeito a fatores como infraestrutura, formação de professores, materiais didáticos, inovações tecnológicas, entre outros aspectos que deveriam favorecer a aprendizagem. Era isso, a nossa apresentação. Espero que você esteja compreendido e que nós, futuros professores, possamos ter formação continuada e continuar, né? Obrigada. Muito bem, meninas. Apresentaram bem, fizeram os slides trazendo a explanação, bem bacana. Tem um slide aqui que vocês colocaram, né, como era nas escolas antigas, onde fala que não era um direito de todas as pessoas, né, isso antes de 1960, né, que logo depois já foi tendo a lei para a educação, né, a LDB. Aí depois veio a nova LDB, e nós temos a lei que gere toda a educação e que diz que a educação é para todos, né? Todas as pessoas têm direito à educação. Eu não sei se vocês perceberam como a educação lá ela era exclusiva, né? Ela excluía as pessoas. As mulheres não podiam estudar, os negros não podiam estudar, os índios, né? Os indígenas não podiam estudar. Eles eram impedidos, como se eles fossem piores do que os homens brancos, né? Porque mulher não podia, negro não podia, indígena não podia. Quem que podia, então? Quem que podia estudar? Né, o método era tradicional. Quando chegaram no Brasil, os jesuítas batiam para ensinar, para tirar sangue das pessoas. E eles ainda diziam que é com sangue que a letra entra. Né? E hoje, vocês trouxeram aí, colocaram aí no slide, né, da base comum curricular, nós passamos uma moto aqui, a BNCC, né, que foi, antes nós já tivemos aí os PCNs, que foi elaborado também para ajudar os professores nas escolas. Agora nós temos a BNCC, que tem treinamentos, tem estudos sobre a BNCC para que os professores compreendam realmente o que precisa aprender para ensinar, para cobrar, né, e para ensinar para os seus alunos. Esse crescimento da educação à distância, hoje, graças à tecnologia, a gente está em aula aqui, né, via Google Meet. Tivemos também os ensinos de competências socioemocionais, as metodologias ativas de aprendizagem. Hoje a gente posta um material, vocês leem o material, depois vai para a aula para discutir o material. Então, tudo isso graças a essa tecnologia. Né? Passamos por vários processos, né? Passamos por vários perrengues na educação, né? Diferentemente do que algumas pessoas imaginam, que na época de Sócrates, Platão e Aristóteles era uma educação boa, hoje a gente tem condição de ofertar uma educação de muito mais qualidade, né? Porque a gente tem tecnologia a nosso favor. Eu estou aqui em Palmas hoje, vocês estão em Araguatins, mas eu já trabalhei de Minas Gerais com vocês no Tocantins, já trabalhei de João Pessoa, né, na Paraíba, com vocês no Tocantins. Então, a gente consegue trabalhar de vários espaços diferentes e em tempo real, né? Tudo isso com tecnologia. E mudou muito a educação, né? E tem muito a mudar ainda, a gente sabe disso. Obrigada, meninas, pela apresentação. Qual o próximo grupo? Kelma levantou. Nosso, professora. Até que enfim, né, Kelma? Sim, é Platão nosso. Tá, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Agora eu achar o seu slide. Espera aí. Tem que abrir novamente aqui. Platão.
Prontinho. Vou colocar em tela cheia, você pode começar, tá bom? Boa tarde, meninas. O nosso tema... Tá todo mundo ouvindo, professora? O nosso tema é sobre Platão. Vamos falar sobre esse filósofo. Pode passar, professora. Pode passar, professora. Vou falar um pouco da bibliografia de Platão. Platão, 427 a 347 a.C., foi um filósofo grego da antiguidade, considerado um dos principais pensadores da história da filosofia. Era discípulo do filósofo Sócrates. Sua filosofia é baseada na teoria de que o mundo que percebemos com nossos sentidos é um mundo ilusório, confuso. O mundo espiritual é o mais elevado, eterno e que existe verdadeiramente são as ideias, que só a razão pode conhecer. Deixa eu falar aqui depois. Nessa bibliografia de Platão, nós podemos observar que, para ele, uma das ideias que ele considera é que a ideia dos sentidos, vou ler aqui, o mundo dos sentidos seria a realidade que enfrentamos no nosso cotidiano por meio de experiências sensíveis, sendo que esta seria uma ilusão, que leva as pessoas o erro, pois a aparência das coisas não corresponde às suas essências. Ou seja, para ele, a ideia que ele defendia seria a do mundo dos sentidos e não a das ideias, pois a das ideias era um mundo de ilusão. Pode passar para o próximo. Platão nasceu em Atenas, na Grécia, provavelmente no ano de 427 a.C., pertencia a uma das mais nobres famílias de Atenas. Como todo aristocrata de sua época, recebeu educação especial, estudou leitura e escrita, música, pintura, poesia e a ginástica. Era excelente atleta, participou dos Jogos Olímpicos como lutador. Seu nome verdadeiro era Aristóteles, mas recebeu o apelido de Platão, que em grego significa ombros largos. Por tradição da família, Platão desejava dedicar-se à vida pública e fazer uma brilhante carreira política, como descreveu uma de suas muitas cartas. Platão nessa parte aqui nós vamos estar falando um pouco da contribuição de Platão, como que era a percepção dele dentro da educação. Platão idealizou inovações quanto ao sistema educacional. Segundo o autor, o Estado deveria promover a educação dos cidadãos e deveria ser universal, sem diferenciação entre gêneros, ou seja, deveria ser universal a educação tanto para os homens quanto para as mulheres. Ele defendia isso, não precisava ter diferenciação de ter uma educação diferenciada para as mulheres e outra educação para os homens, não. Para ele, a educação deveria ser universal. A educação também deveria formar pessoas republicanas, solidárias, que colocassem o bem comum, a sociedade, o conjunto, acima de todos os interesses individuais. Este objetivo estava ligado à necessidade da construção moral dos governantes, ideias da polis justa, segundo a ótica platônica. Uma dessas ideias que ele defendia da questão dessa formação do ser sensível, é porque nessa época os governantes, eles deveriam ser, era como se fosse uma pirâmide entre essas pessoas, esses filósofos muito inteligentes, essas pessoas para governar o país, eles deveriam ser
bem inteligentes, ser pensadores, renomeados, então eles precisavam passar por todos esses critérios. Pode passar, professor. Aqui também tem algumas obras de Platão que ele escreveu. Não só essas, tem várias outras, mas essas daqui foi algumas que eu tirei para destacar para vocês, que é o Banquete, Fedon, Platão, Apologia de Sócrates, a República e Platão, o Mito da Caverna. A maior parte das obras de Platão são diálogos, nos quais o Sócrates é o protagonista. Estes têm um tema central, mas, ao contrário da escrita aristotélica, não se limitam ao assunto em questão, podendo abordar outros temas relacionados ou não. Sendo assim, essas obras aí foram as que eu separei para você estar observando, entre as muitas que ele escreveu. Mas não foi só essas, tem outras também, como Diálogo de Juventude, ou Sócrates, Lax, ou Da Coragem. Tem várias obras que ele deixou escritas. Esta educação deveria, portanto, apontar os melhores, os gênios, para que assumissem a direção do Estado após receber a formação completa. Aí já é como eu tinha falado no slide anterior, que eles, para Platão, os estudantes, as crianças, já desde jovens, deveriam ser preparados e aí seguir uma tabela de passo a passo de cada faixa etária de idade deles, para quando ele chegasse nos 30 anos de idade dele, ele já ter uma formação completa para poder assumir o governo. A educação compete também descobrir as qualidades e as limitações individuais e distribuir as novas levas pelas várias classes sociais, segundo as aptidões naturais de cada um, temperadas e desenvolvidas pela educação. Amorim, 1981, página 76. Pode passar. Teoria das ideias. Aí aqui tem umas imagens, inclusive, do livro da alegoria, né? O mundo sensível, distorcido, cópia, imitação, imperfeito, imutável, mundo Tô sem meu óculos. Ideal, harmônico, belo, eterno, imutável e perfeito. Pode passar. Através da alegoria da caverna, imaginando que a educação dos filósofos como elevação que parte dos escuros aprisionamento às sombras visíveis no mundo empírico, chega à visão dos objetos que jogam sombra, depois a contemplação clara das ideias e, por fim, a percepção da ideia do bem, que tudo ilumina como o sol. Nessa parte aí, está falando da alegoria da caverna, o que retrata, trazendo a verdade. Isso era como a professora falou no início da aula, que coisas que aconteceu muitos anos, algumas coisas nós podemos trazer para hoje da filosofia, do que esses filósofos falavam, e uma dessas coisas que eu acredito que foi feita há muito tempo atrás e que nós ainda hoje podemos trazer para a nossa realidade, é essa questão da alegoria da caverna, que é uma coisa que foi pensada há muito tempo, falada há muitos anos atrás, e hoje nós vemos no nosso dia a dia acontecendo tudo isso. Então, assim, é uma coisa que mesmo tendo sido escrita há muito tempo, ela permaneia trazendo ensinamentos para a gente na nossa realidade de hoje. Assim, Platão define a educação dos filósofos como uma descoberta do mundo, o mundo sensível e a acessão ao mundo inteligível, contemplando as coisas existentes, dispensando a inteligência e a verdade. Pode passar. Boa tarde. Filosofia de Platão.
Extremamente importante para o pensamento ocidental, Platão criava personagens em seus diálogos que abordavam temas relacionados à vida, à política, à arte, à religião, à justiça, à medicina, vício e virtude, crime e castigo, sofrimento e prazer. Filósofo de grande consistência, Platão conseguiu direcionar a filosofia para temas pertinentes como assuntos éticos, políticos, metafísicos e epistemológicos. Outra marca nas obras de Platão é o idealismo, o qual trata-se da busca pelo conhecimento como uma única maneira de encontrar a verdade. Para Platão, a verdade está no mundo das ideias, sob a influência do intelecto. Como o amor ideal é aquele que nunca se concretiza, eis que surge a expressão amor platônico, tendo como base os ideais defendidos pelo filósofo. Teoria de Platão. Várias teorias são atribuídas a Platão, mas a maioria dos seus escritos se concentrava na política e no comportamento humano. Para ele, os caráteres moldam o espírito das pessoas, e cada tipo de indivíduo deveria ocupar um cargo na sociedade, objetivando uma organização da polis ou cidade. Aí ele divide esses caráteres em três. O caráter concupiscível está relacionado aos desejos e às emoções. O caráter irascível prevalece os impulsos da ira e da cólera, a agressividade e a força. Segundo ele, essas características estariam mais presentes no coração e seriam bons atributos para um bom soldado. Caráter racional, ao predomínio absoluto da razão. A localização corporal dessa característica estaria na cabeça, e ela seria a principal dos filósofos e pensadores. No modelo político ideal de Platão, seria a característica dos governantes e legisladores, pois eles teriam a capacidade racional e o intelecto que levariam um modo de governar mais justo e que atendesse da melhor forma todos os interesses da cidade. O papel do filósofo na educação. Na filosofia platônica, o filósofo é visto como aquele que possui a capacidade de alcançar o conhecimento verdadeiro e, portanto, é o mais apto a liderar a sociedade. Platão acreditava que, assim como os indivíduos possuem diferentes habilidades e talentos, também possuem diferentes níveis de capacidade para o conhecimento filosófico. Para Platão, a educação é fundamental para que as pessoas possam alcançar o conhecimento verdadeiro e assim ter uma vida virtuosa. Ele acreditava que a educação deveria ser voltada para a formação moral e intelectual e que deveria começar desde a infância. Para Platão, a educação deveria ser baseada em um currículo que incluísse a matemática, a geometria, a astronomia, a música e a ginástica. Ele acreditava que essas disciplinas eram fundamentais para a formação do caráter e para o desenvolvimento do pensamento crítico. Além disso, ele acreditava que a educação deveria ser acessível para todos os cidadãos, independentemente da sua origem social. Ele defendia que a educação era a chave para a transformação da sociedade e que todos deveriam ter a oportunidade de se envolver intelectual e moralmente. E aí eu trouxe algumas curiosidades. O apelido foi dado por seu treinador de luta, Aristão de Argos, em razão do porte físico de Aristócles. Platão viveu até os 80 anos em uma época marcada por epidemias e falta de higiene. Após a morte de Sócrates, Platão entrou em uma caminhada em busca do autoconhecimento e ficou 12 anos viajando em dedicação à filosofia. A academia criada por Platão durou por 9 séculos após a sua morte, e seu principal discípulo, Aristóteles, teve o privilégio de conviver ao longo de 20 anos ao lado do intelectual. E aí, daí para frente, seria da Maria Joaquina.
Vou ler. Você quer falar da parte da Maria Joaquina, Kelma? Porque depois ela pode fazer essa apresentação. Então pode deixar que depois talvez ela entre antes de acabar e ela apresenta. Não, aí se ela não entrar, a gente marca um outro dia para ela fazer a apresentação, tá? Tá ok. Ok, então. Bruna levantou a mão, diga, Bruna. Próximo pode ser nós. Qual que é o tema do seu? Paideia. Paideia, vamos lá. Deixa eu ver se está aqui o slide. Tá aqui já. Professora? Sim. Eu saí, mas eu tô aqui com a Cira, tá bom? Ok. Porque meu notebook descarregou. Tá bom. Peraí, deixa eu fechar tudo aqui de novo, para eu abrir aqui o grupo da Paideia. Tem o Paideia e Alegoria da Caverna, né? Sim, professora. Tá, então vamos agilizar aqui. Tem um da Jardine também. Então, eu tenho mais 3. Professora, eu acho que não vai dar para me apresentar, não, porque o meu celular está 10% e onde eu estou não tem carregador. Você é quem? Você que vai apresentar qual grupo? Loiane. Qual grupo que é? Era o segundo grupo. Não é essa Paideia, não, né? Não. Gente, então vamos fazer um combinado. A gente apresenta... Professora, ela faz primeiro. Porque aí eu tenho que... Não, tudo bem, decidem aí, mas a gente pode fazer da seguinte forma. A gente apresenta esse grupo aqui da Paideia e deixamos a parte da Maria Joaquina e os outros 2 grupos que faltam para apresentar no outro sábado, depois da prova. O que vocês acham? Pode ser? Aí, depois da prova, tem que esperar chegar em Agostinópolis. Não, depois da prova, no outro sábado. Ah, sim, entendi. Por mim, tudo bem. Ok? Então, beleza. Vamos lá para apresentar a Paideia. Vamos lá. Podem começar. Boa tarde, meninas. Nossa temática é a presença da Paideia na pedagogia de Paulo Freire, uma proposta de educação cidadã. A Paideia. Paideia vem de paidos, criança e meninos, mesma matriz de pedagogia, corresponde à formação do homem, formação de um elevado tipo de homem, do ensinamento dos melhores exemplos humanos. O termo paideia deriva da palavra grega paidos, que é criança, e significa algo como a educação das crianças. A educação é um modo pelo qual alguns da sociedade busca transmitir de geração para geração alguns valores que são compreendidos como essência para a manutenção da sua cultura. A Paideia foi as primeiras ações pedagógicas que visava a educação, a cultura, a instrução e formação do homem grego. Formação essa que trazia a ética e tinha como objetivo de forma trazer um homem perfeito, capaz de liderar e desempenhar um papel positivo na sociedade. Pode passar, professora. A educação. Os filósofos gregos voltavam-se para a formação que desenvolvesse o processo de construção consciente, permitindo ao indivíduo ser construído de modo correto e sem falha, nas mãos, nos pés e no espírito. Essa educação integral variava na ênfase ao preparo militar e esportivo para o debate intelectual, conforme a época e o lugar. Nos primeiros tempos de educação ministrada pela a própria família, conforme a tradição religiosa. Quando se constituiu a aristocracia dos senhores de terra, de formação guerreira, os jovens da elite foram educados por preceptores. Com o surgimento da polis, apareceu as primeiras escolas. A filosofia também visava tornar o homem mais humano e coletivo. Tinha como objetivo principal educativo era aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver junto e aprender a ser. Pode passar, professor.
A contribuição da filosofia para a educação. A contribuição da filosofia para a educação constituiu o campo da filosofia da educação que auxiliou nas reflexões acerca das ações pedagógicas. Até a atualidade, Sócrates desdobrou seu pensamento, utilizou o método maiêutica socrático por meio do espaço diálogo. Já Platão idealizou da academia um espaço de diálogo e construção de conhecimento. Argumenta acerca de uma dualidade física e metafísica da existência a partir da teoria das ideias, propondo uma base utópica da realidade. Sabe-se que os principais filósofos da antiguidade grega, enfatizando Sócrates, Platão e Aristóteles, fizeram consideráveis contribuições para a paideia como o princípio e modelo educacional. Sócrates discute o desenvolvimento de uma educação humanizada e fundamentada na criticidade e dúvida por meio do questionamento do conhecimento e do desconhecido para a construção de conceitos verdadeiros e duradouros. Platão, paideia, envolveram uma abordagem essencialmente política do aprendizado, voltado ao preparo ético e moral do cidadão da polis para as atividades do cotidiano. Além disso, as ideias platônicas também circundaram uma abordagem fundamentada na dualidade da matéria e das virtudes, a chamada teoria das ideias. O filósofo defendia a existência de um mundo inteligível e ideal no qual as versões perfeitas de todos os objetos. Aristóteles, por meio da repetição das atividades, ou seja, o aperfeiçoamento da potência das coisas, os indivíduos seriam capazes de exercer a mudança e aperfeiçoar o conhecimento. Boa tarde, meninas. Vou dar continuidade, então. Praxis em Paulo Freire. É definida como a ação, reflexão das vivências educativas em que o compromisso é promover ações que instiguem e criticidade e a consciência de sua realidade social para o meio então se libertar. Paulo Freire defende a democratização do ato do ensinar, aprender, pois não teremos uma nova educação se não tivermos uma educação em constante renovação. Ou seja, é uma estreita relação estabelecida entre o modo de interpretar a realidade e a consequente prática que decorre desta compreensão, levando a uma ação transformadora. Pode passar, professor. A relevância dos escritos de Paulo Freire. Paulo Freire ultrapassa as fronteiras da educação brasileira, pois, enquanto andarinho da esperança, o educador demonstrou a importância do ato educativo dialógico para que exista em relação cognoscente mútua entre o sujeito. Ou seja, além de vários escritos deles que estão Pedagogia do Oprimido, ele escreveu dezenas de livros e artigos sobre educação, cultura, política, desenvolvimentos sociais, o seu método de alfabetização dialético, que destacava a formação da consciência política, pois, para ele, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Ou seja, o sujeito tendo conhecimento do mundo é mais facilitador que ele conheça a palavra, né, o significado das palavras. E tendo dentro dessa relevância, o acontecido, né, de Paulo Freire, que ele, no ambiente que ele morava, ele alfabetizou 300 pessoas,
em 40 horas, que eram pessoas que eram trabalhadoras braçais, como doméstica, pedreiro, essas coisas. E ele usou de forma as palavras que estavam inseridas, né, no meio deles, como cimento, ferramenta de trabalho, as palavras que estavam em meio a eles, que era a forma mais contida que eles tinham para ensinar. E esse documento, essa passagem, né, dele, está documentada no livro de Carlos Lira, As 40 Horas de Angico, que era a cidade que ocorreu isso. Ele tem 40 títulos do doutor honorário em diversas universidades do mundo, dentre elas está Harvard e Oxford, que são as universidades mais relevantes, né, no mundo. Pode passar, professor. Não, o método ainda. O método de Paulo Freire tem o debate. Em algumas situações são representadas ao sujeito em fase de alfabetização com auxílio de um coordenador de debate. O debate será tanto mais dinâmico quanto mais a informação corresponda à realidade existencial dos grupos. E tem também a tematização, que é o momento de tomada de consciência do mundo, que é o que o Paulo Freire mais defende, que é exercer a profissão do professor de forma à realidade que o estudante está. E a problematização, que é desafiar e inspirar, né? Que é o que ele defende também, que é sempre estar inspirando os alunos e desafiando eles a procurar mais e mais conhecimento. Em ambos da PABE, em ambos enaltece o ser como um ser capaz de transformar suas realidades e frente à sua humanização e seu entendimento inacabado. Ou seja, para Paulo Freire, o conhecimento sempre é algo inacabado, sempre tem como aprender mais. Ele critica muito a educação tradicional, porque a educação tradicional era praticamente o aluno estar ali sentado, só ouvindo, não tinha o direito de criticar nada, de falar nada. E já nada Paulo Freire, ele acredita que há, entre o professor e o aluno, tem que ter o diálogo, a divisão de saberes, que nem o aluno e nem o professor tem tanto conhecimento que não posso trocar o conhecimento de um com o outro. É isso, obrigada. Muito bem, meninas. E assim, eu sou encantada com Paulo Freire, né? Dentre outros escritores, outros filósofos, outros sociólogos, Paulo Freire, para mim, é fantástico. Olha, Paulo Freire conseguiu, gente, em 45 dias, alfabetizar 300 cortadores de cana usando as palavras geradoras, como vocês citaram aí. Né? Ele usava a palavra que a pessoa trabalhava. Por exemplo, a pessoa trabalhava cortando cana, então ele começou a trabalhar com as palavras foice, enxada, machado, tudo que correspondia ao trabalho daquela pessoa, né? A própria cana, a palha da cana, o bagaço da cana. Então, tudo ali ele usava para alfabetizar, e em tempo recorde, e sem usar nenhuma cartilha, como as pessoas usavam antigamente, né? Talvez alguns de vocês, os pais de vocês, foram alfabetizados usando cartilha, e Paulo Freire usou isso nessa técnica, né? Que era uma coisa natural para ele, mas ele gostava do que fazia, né? E ele falava mesmo que a gente precisa conhecer o nosso aluno. Se você conhece a realidade do aluno que você está trabalhando, você vai conseguir ajudá-lo a compreender o conteúdo, né? No caso lá, ele foi alfabetizar. Agora, a gente tem que ver para o outro lado, porque às vezes o professor também, vocês, né? Alguns de vocês serão futuros professores, ou quem sabe todos, tem alunos que a gente quer ajudar e ele não quer contribuir também, né? Essa troca aí não existe. Só o professor luta, só o professor busca, só o professor está ali
instigando ao conhecimento, aos ensinamentos, e o aluno não quer, né? Na própria universidade, a gente tem alunos dessa forma, né? Que é uma pena, que todos deveriam aprender mais, o professor pode aprender muito com o aluno pode aprender muito com o professor, os alunos aprendem, né, entre si, e vice-versa, professores aprendem com professores também. Nós vamos ficar por aqui, né, hoje por aqui, então ficamos com 2 grupos para a próxima apresentação, foi isso? E mais a Maria Joaquina? Professora, posso apresentar hoje? Pode. É porque sábado que vem é véspera da campanha, meu cabeça vai estar só na prova mesmo. Ok, qual que é o seu? Eu vou transmitir bem aqui. É, o meu. Qual que é o seu grupo? Loiane Jardine, eu mesmo vou transmitir. Tá. Então vamos lá. Rapidão, não demora. Boa tarde, nós ficamos com o tema o homem e sua relação com o mundo, né? As acadêmicas sou eu, que sou a Jardeane, e a Loiane Chaves Martins. Pode começar, Loiane. Peraí, que eu estava saindo. O homem e sua relação com o mundo. A humanidade surgiu há cerca de 400 mil anos e desde então estabeleceu uma relação entre o homem e o mundo ao seu redor. Ou seja, a relação do homem com o mundo é marcada por uma enorme complexidade e diversidade de situações essenciais. Bom, como filósofo grego, Aristóteles, ele fala, né, que existe, né, algo que é chamado de pips, pelo que eu pesquisei, né, e isso é chamado de alma para ele, né. O Aristóteles diz que também que a alma, ela tem várias espécies da capacidade, né, que é a capacidade racional e também temos a capacidade intelectiva. E a capacidade, ela descreve o pensamento, né? Que o pensamento é onde o ser humano, ele surge de formar o seu pensamento. Passo, Lê. A relação com o homem e com o mundo. Não é de estranhar que a relação do homem com o mundo seja tão crucial, pois as ações do homem impactam diretamente no ciclo de vida do mundo. E também a resposta dada pelo mundo ao homem, e que muitas vezes acaba sendo de forma trágica. Aí também o homem, nesse contexto, ele traz que as ações, né, trazidas pelo homem, impacta muito o ciclo de vida no mundo, né? Os filósofos antigos, eles trazem que o homem, ele começou, né, a se dominar quando ele descobriu o fogo, né? Daí, então, é onde as ações dos seres humanos começou a impactar o meio ambiente. Foi causando muitas coisas pelo planeta. Tá pequeno. Não tô conseguindo ver. É só um esqueleto de como que funciona a vida do homem até nos dias atuais. Quer que eu leia para ti? Pode ler, tá pequenininho. Tá dando pra ver, não? Homem é um ser
aberto à experiência, que vem ao mundo, campo onde decorre as nossas vivências, onde tem as nossas experiências, que são vividas, contato mais ou menos prolongados, saberes empíricos, e o homem, ele é um certo sentido, um produto do meio, mas também é um agente das suas transformações. Ou seja, a forma como vivemos, as diferentes experiências, depende em grande medida da atitude como as encaramos. E, por último, temos as experiências de vida, que é única, irrepetível e transmissível. Continuando. Com isso, a sua relação com ele não só impacta no meio ambiente, como também em sua própria existência. Ao passo que, em menos de um século, as ações humanas impactaram na extinção de dezenas de espécies, tanto na fauna quanto da flora de todo o planeta. Além de impactar no meio ambiente, com o aquecimento global e o derretimento das calotas polares, ou seja, desde quando o homem veio ao mundo, com o decorrer da sua vivência, digamos que hoje ele vive para si, né? Digamos que hoje o homem está vivendo para si e não para enriquecer o nosso, digamos, o nosso mundo. Qual a finalidade do ser humano no mundo? A finalidade do homem é uma atitude racional, uma função da alma. A comunidade em que o homem, como um ser social, está inserido, é que vai acabar ditando sua conduta, seu modo de pensar e viver. Aristóteles rejeita a tese liberal moderna, de que o indivíduo é mais importante do que a família ou a sociedade. Por que Aristóteles tem essa fala? Porque, para ele, a cidade ela precedencia sobre cada um dos indivíduos, né? Pois, isoladamente, segundo ele, o indivíduo, ele não é o suficiente, né, para a vida. Aí, por isso que ele fala que hoje o ser humano vive para si, porque ele quer viver para ter um bem melhor, uma vida melhor, e não pensa no impacto que está causando no mundo. O homem vive em sociedade, convive com os outros homens, interage metabolicamente com a natureza para prover as necessidades relacionadas à sua existência, que eu acabei de mencionar, que vem impactando positivamente, né, ou negativamente sobre a mesma, que é sobre o nosso planeta. E, por fim, ao refletirmos sobre a relação do homem com o mundo, não nos espanta que passamos a olhar o mundo como fonte de lucro ao invés de fonte de sobrevivência. Então, tudo que foi dito desde o início até agora é o que finaliza aqui o slide, que mostra que o homem, desde a sua vinda ao mundo, o que ele, em alguns aspectos, né, teve evolução e teve seus pontos positivos quanto seus pontos negativos. Aqui foi a bibliografia de onde a gente tirou toda a pesquisa estudada. E é isso, galera. Muito obrigada. Obrigada, Loiane e a Jardiane. Quem levantou a mão foi a... Tem 4 mãos levantadas. Ah, tá, a Cássia achou. A Maria Aparecida levantou a mão. Pode falar, Maria Aparecida. Loiane, tira a apresentação, por favor, tá? Não, professora, acho que foi engano aqui. Gente, ok, nós vamos parar por aqui. Ficou, então, um grupo só para apresentar? Da Alegoria da Caverna? Isso, professora, que seria eu e a Renilde. Vocês querem apresentar? Professora, se ela quiser deixar para mim... Vamos deixar para a próxima, porque a gente trabalha melhor na alegoria, tá bom? Pode ser, porque é bem confusa, viu, gente? Tá, a gente vai fazer, então, a apresentação do trabalho de vocês na semana depois, no outro sábado, depois da prova pelo Google Meet, tá bom? Perfeito, aí fica nosso grupo e a parte da Maria Joaquina. Isso.
Eu vou gerenciar, vou parar aqui a gravação, porque depois eu vou postar essa aula lá também. Não sai ainda que eu vou tirar a foto da gente, tá? Só vou parar de gravar aqui, porque se der algum problema já está tudo gravado.